Em 11 de fevereiro de 2023, este réu silenciou para sempre a voz de Alexia J. Pedron, Xavier J. Pedron. Ou como vocês o conheceram neste julgamento, Alex. Em 11 de fevereiro de 2023, esta ré extinguiu Alex por meio de seu ataque brutal e da administração intencional de drogas. A voz de Alex não pode dizer o que aconteceu. Mas o corpo de Alex está gritando para vocês que ele foi abusado e foi drogado. Vocês viram as fotos explícitas exibidas de Alex na autópsia. Vocês viram os hematomas no corpo dele em vários pontos, dos dois lados do rosto e da cabeça, e por todo o couro cabeludo, inclusive no topo da cabeça. Essa foi a marca de abuso deste réu. Vocês ouviram sobre os níveis de Xanax no corpo dele. Isso foi para que este réu pudesse silenciar os gritos dele. Alex sofreu em suas últimas horas, enquanto sangrava internamente, de dentro do seu abdômen. O Xanax desacelerou o sistema respiratório dele. Cada respiração que ele dava era dolorosa por causa daquela fratura na costela que ele tinha. Com menos sangue, para levar oxigênio por todo o corpo dele. O cérebro dele inchou e o corpo dele começou a falhar. Até que Alex deu seu último suspiro. Às 9h44 do dia 11 de fevereiro de 2023, Alexander J. Pedron foi declarado falecido. Se Alex estivesse vivo hoje, ele teria 9 anos, 10 meses e 4 dias de idade. Estaria terminando a 4ª série. Alex faz falta para seus irmãos e irmãs. A morte de Alex deixou um vazio no coração de sua mãe, Jenna Love, e de seu pai, Derek Pedron. Por causa do abuso e da administração intencional de drogas por parte deste réu, esta comunidade, a sua comunidade, perdeu para sempre o potencial da vida de Alex e tudo o que ela poderia ter sido. Alex era importante. Este processo judicial visa proteger os direitos constitucionais do réu e provar que este réu é responsável pelo abuso de Alex, pela negligência com Alex e pela morte dele. Às 9h25 do dia 11 de fevereiro de 2023, este réu ligou para o 911. Você sabe disso porque ouviu. De acordo com essa ligação, ela acordou e encontrou Alex no chão. 2 vezes durante essa ligação, ela afirma que o corpo de Alex estava no chão. Ela diz que Alex não respondia e que havia uma bolsa aberta com a medicação dela no chão. A ré relatou que tentou fazer RCP no corpo de Alex, sem sucesso, e que Alex não estava respirando. Enquanto essa ligação para o 911 está acontecendo, os policiais Jar e Anderson chegam ao local. Talvez seja uma das respostas mais rápidas já vistas a uma ligação para o 911. A pessoa ainda está na ligação e os policiais estão chegando ao local. Quando eles chegam e esse réu abre a porta da frente, o corpo de Alex está na cama, não no chão. Havia um lençol branco debaixo do corpo dele para proteger a cama de qualquer acidente durante a noite anterior. Esse lençol branco está intacto. Isso mostra que depois que Alex foi colocado naquele lençol branco e naquela cama, ele não se moveu para o chão novamente. Foi ali que ele morreu. O corpo de Alex estava em rigor mortis. A mão esquerda de Alex estava dentro da calça e a mão direita estava próxima à cabeça.
A mão esquerda estar dentro da calça indica que o corpo de Alex não foi movido do chão para a cama. Quando o policial Jar tocou o corpo de Alex e o virou de lado, você viu uma substância preta começar a vazar pelo canto da boca dele. Esse pequeno movimento de apenas girar o corpo dele para um lado fez com que aquela substância começasse a sair da boca dele. Isso mostra que este réu nunca fez RCP. Foi uma mentira. Este réu disse ao sargento Williams que ela realizou RCP por mais de 10 minutos. Você observou o policial Jar realmente realizar RCP e o que aconteceu quando ele começou a realizar a RCP. Você viu a substância começar a escorrer da boca de Alex. Quando o corpo foi posto no chão, a substância continuou escorrendo e se acumulou atrás da cabeça. Isso mostra que não houve RCP antes do policial Jar chegar ao local. Esta ré também afirmou isso ao depor como testemunha, que depois de tentar realizar a RCP, ela segurou o corpo de Alex em seus braços e chorou. Você viu o simples movimento de virar o corpo dele para o lado. O simples movimento de segurar o corpo dele em seus braços teria causado a mesma reação. Esta ré não segurou o corpo de Alex. Esta ré não chorou. Você viu o rosto dela quando a porta foi aberta. Durante a investigação deste caso, você sabe que esta ré mandou uma mensagem para Laura Lee Rains às 9h07 da manhã. De acordo com a ré, ela não percebeu imediatamente que Alex não estava na cama. Pelas entrevistas forenses de Araya e Brantley, você sabe que eles dormiram no andar de cima. Você sabe pelo depoimento de Brantley que ele confirmou mais uma vez que dormiu no andar de cima. Havia apenas 2 pessoas na cama na noite de 10 de fevereiro de 2023, este réu e Alex. E assim que este réu acordou, se o que ele estava relatando fosse verdade, ele teria sabido imediatamente que o corpo de Alex não estava naquela cama. Mas o corpo de Alex estava naquela cama. Só não estava se mexendo. Porque ele estava morto. As crianças dizem que foi isso que aconteceu. A investigação no local mostra que foi isso que aconteceu. O corpo de Alex diz que foi isso que aconteceu. Seu bom senso diz que foi isso que aconteceu neste caso. Às 9h20 da manhã, este réu manda uma mensagem para Rafael Soares. Algo está errado com meu filho. Não venha. A mensagem de texto para Rafael Soares, a pessoa com quem ela deveria sair, é enviada antes de ela ligar para a própria mãe sobre o Alex. A mensagem de texto sobre Rafael Soares dizendo para não ir até lá em relação ao encontro dela é enviada antes de ela ligar para o 911. Às 9h21, a ré liga para a mãe dela, não para o 911. Por 52 segundos elas conversam. E então, mais de 3 minutos se passam após essa ligação para a mãe dela, quando o depoimento estabelece que a mãe da ré instruiu ela a ligar para o 911. Mais de 3 minutos se passam, das 9h25 até as 9h28 e 52 segundos, quando ela liga para o 911. Só existe uma pessoa no mundo inteiro que poderia ter drogado Alex. Essa pessoa está na sala, sentada naquela mesa. O senso comum diz que qualquer medicamento que você toma a qualquer momento faz efeito em 1 ou 2 horas.
A quantidade de Xanax no organismo de Alex, como você ouviu pelo perito de defesa, era suficiente para potencialmente causar a morte de um adulto. Isso te diz sobre a quantidade de Xanax no organismo de uma criança de 6 anos. Isso não é doce, não é algo que você mastiga, são comprimidos amargos. Eles estão no corpo de uma criança de 6 anos. É impossível que Derrick tenha drogado Alex. Porque se Derrick fez isso, ele saiu de casa às 7h15 quando foi preso. Se ele drogou Alex, Alex já estaria sentindo os efeitos do Xanax. Por volta das 8 ou 9 horas, ele já estaria inconsciente entre 9 e 10 horas, morto entre 11 e meia-noite no máximo. É impossível. Você sabe que Alex ficou acordado até 3 horas? Foi isso que a Ré disse repetidamente, e não negou quando subiu ao banco das testemunhas. Você sabe que ela tentou fazer Alex dormir por volta da meia-noite e ele ainda estava acordado, a ponto de ela ligar a TV de novo e continuar trocando mensagens com Rafael Soares. Você sabe que Alex realmente estava acordado porque Laura Lee Rains ouviu pelo telefone a voz de Alex dizendo o que ele queria fazer naquela noite. Alex estava acordado. Alex estava vivo, ele estava bem. Só existe uma pessoa no mundo inteiro que poderia ter armado a cena sabendo que Alex tinha drogas no organismo. Essa pessoa está nesta sala e é o réu. Esta ré disse a vocês que acredita que a bolsa com a medicação estava em um lugar alto. Ela deu esse depoimento ontem. Ela acha que a bolsa estava em um local acessível apenas para adultos. Derek estava na cadeia. Naquela noite. A única pessoa que teve a oportunidade e a capacidade de pegar aquela bolsa e armar aquela cena é este réu. Esta ré sabe o que tem dentro daquela bolsa porque é a medicação dela. Ela é a única pessoa que teve tanto a oportunidade quanto a capacidade de armar aquela cena. Ambos os patologistas forenses que testemunharam neste caso concordaram que Alex tinha Xanax em seu organismo depois de ter sido espancado. Alex foi brutalmente espancado primeiro. E depois que ele foi brutalmente espancado, foi aí que o Xanax apareceu em seu organismo. Depois que Alex é brutalmente espancado, você sabe que ele já está com a perna fraturada e mobilidade limitada. A surra deixou Alex com uma costela quebrada que lhe causava dor a cada respiração. Você sabe que ele estava com dor abdominal devido a uma laceração no fígado e sangramento na cavidade mesentérica. Você sabe que essa dor aumentaria com o tempo. Você sabe que ele levou vários golpes na cabeça e no corpo. Para Alex, se mover significaria mais dor. E ele nem alcançava uma bolsa que estava em uma altura acessível apenas a adultos. Só este réu poderia ter feito isso. A pessoa que administrou aquele remédio para Alex teria que saber que ele tinha sido espancado. Essa pessoa teria que saber e querer silenciá-lo depois que ele foi espancado. E essa pessoa teria a capacidade, e seria a única pessoa que teria a capacidade de armar a cena, colocar a bolsa,
jogar os comprimidos dentro da bolsa e colocar o frasco vazio de prednisona ao lado do corpo de Alex. A investigação da cena conduzida pela polícia confirma que a cena foi armada. Todos os frascos na bolsa tinham a trava de segurança infantil ativada. Os comprimidos dentro de cada um daqueles frascos na bolsa eram iguais. O frasco de comprimidos fora da bolsa tinha comprimidos dentro da bolsa que correspondiam à receita. 10 dos 12 foram despejados dentro da bolsa. Para acreditar que, após ser brutalmente espancado, Alex acessaria a bolsa e encontraria a medicação, é preciso crer que ele faria isso. A. Conseguir abrir e abrir o zíper da bolsa após ser espancado. B. Acionar a trava de segurança infantil. C. Esvaziar todos os comprimidos da bolsa, exceto os comprimidos que eram Xanax. E, de alguma forma, magicamente, ingerir apenas Xanax em uma quantidade que potencialmente mataria um adulto. A defesa tenta vender esses fatos, mas, senhoras e senhores, não aceitem isso. A análise da cena neste caso revela ainda mais para vocês. A calça de Alex está manchada de algodão doce. Há um recipiente vazio de algodão doce no chão. Também há, se você olhar de perto, numa lata vazia de Red Bull. E você sabe pelos resultados da autópsia que Alex tinha cafeína no organismo. Você sabe que era um problema para este réu que Alex se levantasse no meio da noite. Esse é um problema que este réu criou. Mas Alex levantava no meio da noite. E como qualquer criança de 6 anos, ele via aquilo como açúcar. Ele via aquilo, Red Bull. Ele via coisas gostosas. Assim, a calça dele está manchada de algodão doce. O depoimento do sargento investigador Amundsen confirmou que havia partículas de algodão doce por todo o quarto. Manchou o carpete. Estava na madeira. Os pedaços que ele havia da cama, ele aprendeu originalmente. From the bed, he originally... E então ele pega e diz, isso parece algodão doce. É parecido com o que vejo em todo lugar. Você sabe, pela análise do telefone, que esse réu trocou mensagens com Rafael Soares durante a noite de 10 de fevereiro até a manhã de 11 de fevereiro, mais de 160 vezes. Essas mensagens de texto, na verdade, começam às 18h18, enquanto Derek segue na residência. Derek chega do trabalho após as 17h30 e ela troca mensagens com outro homem. E esse é o direito dela. Você sabe que o relacionamento entre Derek e essa ré é no mínimo tóxico. Mas essas mensagens demonstram várias coisas. Que ela está acordada das 2h00 até pouco antes da última vez que ela envia uma mensagem e depois das 2h00 da manhã, quando não está mandando mensagem para Rafael Soares, ela e Alex ficam acordados e sozinhos. Esse réu bateu em Alex. A surra foi uma surra brutal. Ele viu os hematomas no corpo dele. Durante a averiguação de bem-estar conduzida pelo agente Kernini, ele observou Alex, não uma, mas 2 vezes. Ele entrou na residência e viu uma lesão antiga acima do olho dele e um hematoma na parte de trás da perna dele. O policial Kerning também contou o que Alex estava vestindo. A única coisa que Alex estava vestindo naquele momento, quando ele olhou pela segunda vez, era uma fralda de treinamento.
A outra coisa que o policial Kerning contou foi que entre as 2 vezes em que viu Alex na residência, Alex mudou de posição. Ele mudou de posição no sofá. Sem outros hematomas, sem vermelhidão, sem sinais de lágrimas ou de choro recente. E nas próprias palavras deste réu, Alex estava dormindo. Segundo o próprio réu, na manhã seguinte, para o sargento Williams, Alex estava dormindo das 17h às 19h30 ou 20h, todo o tempo em que Derrick estava em casa. Isso é consistente com o que Derrick te disse quando depôs. Derek disse que quando chegou em casa, havia um balde de vômito que ele pegou e limpou. E então ele estava limpando a casa. Ambos esses fatos foram verificados pelo policial Kerning. Quando o policial Kerning retorna após a visita para verificar o bem-estar, o balde ao lado de Alexander está vazio. O vômito foi limpo. Mas quando o policial Kerning chega à residência e está olhando pelas janelas, Derrick não faz ideia de que a polícia está lá. O policial Kerning testemunhou e contou a todos vocês. Derrick estava varrendo e limpando a cozinha, exatamente como disse que estava fazendo. Aqui as próprias palavras da ré selam o seu destino. Você viu a mensagem de texto às 9h06 da noite, que esta ré enviou para Rafael Soares. Ela disse, acabei de tomar banho. Essa mensagem de texto é uma resposta a uma mensagem do Sr. Soares perguntando, o que você está fazendo? Das 19h47 às 20h29, não há atividade no celular do réu. Das 19h47 às 20h29, o telefone dela sem atividade é compatível com uma pessoa tomando banho. Além disso, a fotografia que você viu esta manhã, a selfie, a primeira selfie que ela tirou, é compatível com alguém que saiu do banho em até meia hora. O cabelo dela parece molhado, ela está de roupão e sem maquiagem no rosto. Em cerca de 20 minutos ela já está maquiada, de óculos e ainda com o mesmo roupão. Ela estava melhorando a aparência porque estava tendo uma conversa contínua com o Sr. Soares. Mas não se engane, ela tomou banho. Por que esse banho é importante? Porque a ré contou a vocês ontem ao depor que ela nunca tomaria banho com uma roupa íntima suja e uma garrafa que foi usada para urina na banheira. A ré quer que vocês acreditem que Derek chegou em casa, ficou bravo com Alex por ter feito xixi nas calças, levou ele para o banheiro e o agrediu brutalmente. E ela diz que a prova disso é a roupa íntima suja e a garrafa que estavam na banheira. A cueca suja e a garrafa que estavam na banheira não poderiam estar lá quando ela tomou banho. Elas apareceram depois dos fatos. Isso aconteceu depois dos fatos porque elas foram fotografadas na manhã seguinte. A história do réu de que Derek bateu em Alex naquele banheiro é só isso. É uma história. Ela está tentando escapar da responsabilidade por suas ações, algo que vocês sabem que ela faz pelo depoimento do Dr. Andrés. E essa própria ré muda a história. Ela passou de ter tomado banho cedo para não ter tomado. Reflitam sobre as crianças que estavam em casa quando a ré afirma que a surra ocorreu. Major está no quarto bem ao lado.
Ele já foi entrevistado várias vezes. Ele teria ouvido aquela surra brutal porque esta ré relata que ouviu do andar de cima. Brantley está em casa. No mesmo andar, Arya está em casa. A história do réu não é apoiada pelas observações do agente Kearney, não é apoiada pelo que este réu relatou originalmente à polícia. Ou seja, Alex estava dormindo o tempo todo. O que é totalmente apoiado pelo agente Kearney. Observações. O que é totalmente apoiado pelo que Derek disse a todos vocês, o que é totalmente apoiado pela cena, com a lixeira esvaziada e Derek varrendo. Você sabe que isso não aconteceu, pois Laura Lee ouviu a voz de Alex naquela ligação das 10h30 da noite. Você sabe que isso não ocorreu, pois o réu disse que Alex estava bem naquela noite. Ela disse isso várias vezes para as autoridades. Ao final de realizar a RCP, quando o agente Anderson diz ao réu que Alex se foi, a resposta do réu é: como isso é possível? Ele estava bem. Depois de estar neste julgamento pelas últimas 2 semanas e meia, é muito fácil querer culpar Derek Pedron. Você sabe que Derek Pedron é violento com mulheres. Ele é? Você viu condutas perturbadoras e nojentas em vários vídeos que envolvem Derek. No início deste julgamento, durante minha declaração de abertura, eu disse a todos vocês que Derek é um agressor doméstico e, por Deus, ele é. Boa parte deste julgamento parecia um caso de violência doméstica, com Derek Pedron sendo julgado. Talvez um dos benefícios deste julgamento seja que Derek Pedron foi confrontado com sua violência doméstica naqueles vídeos e em sua conduta. Isso pode mudar o comportamento dele, quem sabe, mas podemos ter esperança. Não se deixem enganar pela cortina de fumaça desse réu. Não deixem que ela use a violência doméstica dele contra ela, para permitir que ela escape sem punição por matar uma criança. Vocês ouviram nas declarações iniciais da defesa que haveria várias testemunhas, uma das quais viria aqui e diria que viu Xavier ser atingido e espancado mais de 12 vezes. Isso não aconteceu. Juiz, objeção completamente imprópria. Prosseguir com o quê? Indeferido. Continue. Você soube que verá vários vídeos disso. Tem um vídeo que foi aceito onde Derek Pedron está gritando coisas horríveis para Alex dentro daquela van. Coisas que são abusivas. Há um vídeo antigo em que crianças batem na própria cabeça e dizem: papai acabou de me bater. Esses são os 2 vídeos que você viu, que supostamente servem para provar que Derek é um agressor de crianças. O contexto também importa. O policial Paff relatou em depoimento uma ocorrência prévia de violência doméstica na mesma residência atendida por ele uma semana antes. Ele falou sobre a interação entre Alex e Derek durante aquele período. Na verdade, isso voltou à tona porque na noite de 10 de fevereiro, Derek perguntou: posso me despedir dos meus filhos? Os policiais disseram: você lembra como foi da última vez? Não podemos repetir por isso. Dias antes, eles não conseguiram tirar Alex do pai dele. Eles não conseguiram tirar Alex de Derek.
Isso gerou uma situação de quase 20 minutos até as autoridades conseguirem separá-los. Esse episódio mostra tudo o que você precisa saber sobre o relacionamento e o amor de Alex pelo pai dele. Não se engane, Derek tem responsabilidade. Ele tem responsabilidade pela negligência com Alex. Ele tem responsabilidade por não levar Alex ao médico a tempo. Ele tem responsabilidade por não garantir que Alex estivesse frequentando a escola. Ele tem responsabilidade por trazer drogas para casa para que este réu usasse. Mas a responsabilidade de Derek não é para você decidir hoje. Você está decidindo a responsabilidade deste réu. E a responsabilidade dele não pode ser uma desculpa para que esta ré evite a responsabilidade por suas ações. Vocês ouviram provas ainda mais contundentes de que esta ré é responsável pelo abuso e pela morte de Alex. Os próprios filhos da ré. Durante uma entrevista forense realizada pelo Major, lembrem-se da dinâmica envolvida. No momento em que as autoridades responderam originalmente em 11 de fevereiro, eles acreditavam que isso poderia ser uma overdose de prednisona. Há hematomas no corpo de Alexander por fora, mas eles não sabem de todo o trauma por dentro. Por precaução, autoridades organizam entrevistas forenses com as crianças. Major vai e fica com o pai, um pai que não faz ideia do que está acontecendo dentro da casa do réu. Brantley e Araya ficam com a família do réu. Eles estão com famílias diferentes. Pense no que relatam nessas entrevistas forenses. Major diz que esse réu chuta Alex várias vezes no peito e no rosto. Que esse réu chutou Alex na última vez que Major viu Alex. Isso teria sido na noite anterior à sua morte. Que esse réu já estrangulou Alex em várias ocasiões diferentes. O réu se irrita com Alex por ele levantar à noite para comer lanches. Esse réu coloca molho de pimenta na comida dele como punição. O réu pisa ou dá pisões no peito de Alex. Major foi entrevistado uma segunda vez menos de um mês depois, em 2 de março de 2023. Durante essa entrevista forense, Major falou sobre a suposta queda na escada e o que esse réu fez depois dessa suposta queda pela escada, dobrando a perna de Alex até que Alex gritasse de dor e a ré disse para Alex ficar quieta ou ela dobraria ainda mais. Major também falou sobre ter visto essa ré estrangular Alex durante esse mesmo episódio. Brantley foi entrevistado originalmente em 12 de fevereiro. Brantley falou sobre Alex roubando, que o réu se irritou com o roubo e chutou o peito de Alex. Que Alex reclamou e fez careta de dor. Brantley fez uma declaração naquela entrevista forense sobre como este réu, no passado, usou uma colher para bater em Alex. Quando lhe perguntaram se alguém era estrangulado em casa, ele disse, sim, minha mãe faz isso e ela faz isso com Alex. Major e Brantley afirmam separadamente que isso ocorre quando Derek está ausente. E Brantley diz que na noite anterior à morte de Alex, ele estava dormindo no andar de cima. Brantley fez declarações naquela entrevista forense sobre uma água verde e venenosa. Ele fez declarações sobre armas no andar de cima, diamantes no andar de cima e a colher estar no andar de cima. Essas declarações foram consideradas não confiáveis devido à sua natureza e conteúdo. É uma criança de 5 anos falando.
Não julgue o que uma criança de 5 anos diz como um adulto. Gosto de levar meus filhos a eventos esportivos. Quando eram mais novos, eu os levava aos jogos do Brewers. Quando me perguntavam sobre o jogo dos Brewers, eu comentava o arremesso, quem rebateu bem, o placar final e o desempenho do time. A perspectiva das minhas filhas, que eram bem mais novas, era falar sobre o que elas comeram. O papai comprou alcaçuz, a gente tomou sorvete, a gente foi pro parquinho dentro do estádio, tivemos exatamente a mesma experiência, mas as perspectivas que tivemos como adulto e como crianças foram diferentes. Brantley falou sobre água verde e venenosa. Lembra das fotos da cena? Tinha água verde no vaso sanitário. Brantley mencionou que o pai possuía armas. Quantas vezes nos vídeos exibidos houve discussões sobre armas de fogo naquela casa? Isso aconteceu mais de uma vez. Brantley falou sobre diamantes estarem no andar de cima, naquela mesma área. Faz sentido que joias, uma arma ou esse tipo de item estejam todos guardados em um local seguro da casa. Essa é a visão de uma criança de 5 anos. É isso que ele está descrevendo. Lembre-se disso. Brantley foi entrevistado novamente após Derek gravá-lo. Você viu Derek gravar Brantley e assistiu tudo. Derek realmente fez perguntas abertas. Repita o que acabou de dizer. O que aconteceu depois disso? O que aconteceu depois? Essas são perguntas abertas, do tipo que, como você ouviu no depoimento de Daniele, devem ser usadas ao entrevistar uma criança. A partir dessas perguntas, uma segunda entrevista forense é agendada com Brantley. Durante essa entrevista, Brantley disse que esse réu empurrou a Alex escada abaixo. O importante do que ele disse é que fala sobre um empurrão escada abaixo antes da morte. Ele não está falando sobre o empurrão escada abaixo que aconteceu e resultou na perna quebrada. Ele fala de um acontecimento no período logo antes de Alex morrer, quando este réu foi abusivo com Alex. Ele diz que Alex levantava à noite para comer. E ele descreve como este réu empurrou Alex escada abaixo. Brantley diz que isso aconteceu no dia anterior à morte de Alex. Por que isso é importante? Porque quando Brantley subiu ao banco das testemunhas e falou sobre essa queda, ele disse exatamente a mesma coisa quando testemunhou neste tribunal diante de todos vocês. Que houve um empurrão escada abaixo no dia anterior à morte de Alexander. Vocês sabem que cada uma dessas crianças morava em casas diferentes. Vocês viram ambos testemunharem de forma independente sobre os abusos chocantes que presenciaram nas mãos deste réu. Major subiu ao banco das testemunhas no mesmo tribunal onde sua própria mãe está presente. Pense nisso do ponto de vista tanto de Major quanto de Brantley. Eles entraram no tribunal e testemunharam na mesma sala que a própria mãe sobre o que ela fez com o próprio irmão deles. Major disse que a rebatia, dava socos, chutes e enforcava Alex. Ele afirmou que isso ocorria enquanto Derek trabalhava. Ele descreveu um caso específico de chutes na cozinha, onde a ré chutou Alex enquanto Alex estava no chão, chutando-o várias vezes. Ele falou sobre outro incidente que aconteceu na sala de estar, onde a mãe, abre aspas, chutou Alex em todo o corpo. Ele mencionou vários casos de estrangulamento, incluindo um ocorrido no dia anterior à morte de Alex, em que a ré estava em cima de Alex, montada sobre ele. E ele deu uma descrição muito forte e muito vívida da reação de Alex, da resposta do corpo dele ao ser estrangulado. Ele comentou que os braços e as pernas dele se debatiam. Pense sobre isso. Pense sobre isso, porque essa é uma resposta natural de alguém que está sendo estrangulado e tentando se defender do estrangulamento. E ele está te dizendo com os olhos o que viu esse réu fazer.
Ele falou sobre como esse réu dava socos em Alex e demonstrou com os punhos. Comentou que Alex era tratado de forma diferente quando se tratava de comida. Ele era impedido de comer, só recebia a borda da pizza. Colocavam molho apimentado na comida dele, tratavam-no diferente e o obrigavam a sentar no chão se não terminasse a refeição a tempo. Comentou que Alex se levantava no meio da noite. O réu disse que Alex se levantou de madrugada. Brantley, que não tem morado com o Major, ele tem morado com Derek, confirmou a versão dos acontecimentos de Major. Ele descreveu este réu agredindo Alex repetidamente. Falou sobre Alex estar no chão e o réu chutar Alex no peito. Brantley disse que esta ré abusava muito de Alex, que ela costumava enforcar Alex rotineiramente. O rosto de Alex ficava vermelho e às vezes roxo. Esta ré fazia isso, enforcava, chutava e batia em Alex em mais de 3 ocasiões. Neste julgamento, ele foi questionado sobre comida pela primeira vez. Ele disse que esse réu colocava molho de pimenta na comida de Alex. O réu colocava ainda mais molho de pimenta se Alex não comesse a comida com o molho de pimenta. Anos se passaram entre aquelas entrevistas originais em fevereiro de 2023. Major agora tinha 12 anos quando depois. Brantley tinha 9. Eles cresceram. O vocabulário deles melhorou. Eles têm mais palavras para contar o que aconteceu e usam esse vocabulário e essas palavras para contar o que testemunharam em casa com seus próprios olhos nas mãos deste réu. Senhoras e senhores, o abuso infantil é um crime que acontece a portas fechadas. Os autores de abuso infantil contam com esse fato. Eles contam com o fato de que o público é impedido de ver suas ações, que vocês não podem ver o que acontece dentro de casa. Que as vítimas de abuso infantil são pessoas com quem eles têm vínculo, que as testemunhas da criança em casa são pessoas com quem eles têm vínculo. Isso oferece proteção a agressores de abuso infantil como este réu. Mas os próprios filhos deste réu contaram a vocês sobre o abuso de Alex por parte deste réu. Se vocês se perguntam o motivo, saibam que o Estado não precisa prová-lo, mas há pontos a considerar. Este réu sofreu uma lesão cerebral traumática causada pela mãe de Alex, Jenna Love, que o atingiu com um taco de beisebol. O pai de Alex, Derek, agrediu repetidamente deste réu. Alex é uma criança. Toda vez que ela olha para Alex, é um lembrete de Jenna Love e da agressão sofrida. E ter que cuidar do filho de Jenna Love. E um lembrete da violência doméstica de Derek e de ter que cuidar do filho de Derek. E se você ainda tiver dúvidas, e não deveria ter a essa altura, pode considerar a conduta anterior deste réu e se ela estabelece a identidade da pessoa que abusou e negligenciou Xavier. Você sabe que, em 2011, Hayley sofreu uma lesão cerebral traumática. Hayley foi internada no hospital com múltiplas fraturas no crânio. De acordo com este réu, Hayley sofreu essa lesão cerebral traumática ao cair de uma escada. Em 2013, foi internada no hospital mais uma vez após viver com este réu e Dustin Barnes por um período de 6 meses. Nesses meses anteriores, Hayley passou do percentil 80 de peso para o percentil 6 de peso. Ela estava perdendo cabelo. Ela tinha um pé fraturado e possíveis fraturas nas mãos.
Hailey não era a filha deste réu. Outra criança da idade de Hailey morava naquela casa. E as duas recebiam tratamentos diferentes. Alex não é filho deste réu. Há crianças de idade semelhante à de Alex em sua casa. De acordo com essas crianças, Alex era tratado de forma diferente. Você só pode usar as evidências de 2011 e 2013 se as semelhanças dessas evidências e deste caso ajudarem você a identificar quem foi o autor do abuso. Vou falar sobre negligência infantil. Alex teve mais de 100 faltas na escola em 2 anos. Em pouco mais de meio ano em que frequentou a primeira série, Alex teve 40 faltas em 75 dias. O diretor da escola de Alex testemunhou sobre o prejuízo causado às crianças quando elas não frequentam a escola. Isso afeta o crescimento, desenvolvimento e funcionamento delas. Impacta suas habilidades sociais. Você também viu como Alex estava durante a autópsia. Ele estava extraordinariamente magro, estava desidratado. Condições compatíveis com o que as crianças relataram sobre sua alimentação. Ou não conseguir beber porque se ele bebesse, isso o faria precisar ir ao banheiro. Alex estava com a perna quebrada. Você sabe que Alex não foi levado para tratamento médico por dias depois de quebrar a perna. Derek merece ser responsabilizado por isso, mas este réu também. Há várias formas de levar uma criança a uma unidade médica sem precisar dirigir. Este réu poderia ter tomado várias ações para ajudar Alex. E eu quero voltar à morte de Alex. Uma pessoa que intencionalmente administra um medicamento a uma criança para fazê-la dormir tem a responsabilidade de cuidar dessa criança. Quando você se envolve nesse comportamento extremamente perigoso, isso não é uma desculpa para ir dormir e esperar que tudo dê certo na manhã seguinte para que você possa sair naquele encontro. Mas foi exatamente isso que este réu fez. Dar drogas para Xavier e depois ir dormir depois que ele ficou inconsciente sem cuidar dele, contribuiu para a morte dele. Porque se tivesse havido alguma ação, algum monitoramento para combater os efeitos dessas drogas, Xavier poderia ainda estar vivo. Neste julgamento, considerem as palavras e ações do réu. Ela nunca revelou o abuso para as crianças, exceto em uma possível ligação para o 911. Para a polícia, amigos, família, exceto por um vídeo enviado para Laura Lee. E quais foram suas instruções sobre o vídeo? Guarde caso eu precise. Não me ajude, não ajude meus filhos. Não me proteja, nem proteja meus filhos. Guarde isso caso eu precise. Você sabe que este réu se livrou dos cartões SD. Investigador especial ou sargento investigador Amundsen viu esses cartões SD em 11 de fevereiro de 2023. Ele não os recolheu naquele dia e imagino que esteja se culpando por isso. Este réu tinha a senha,
a capacidade de fazer login, e quando você acessa a conta, é enviada uma notificação para o e-mail dessa conta. Nós vimos a notificação quando o sargento investigador Amundsen acessou a conta. Enquanto ele está logado, os vídeos são excluídos. O titular dessa conta receberia a notificação e poderia acessar e excluir esses vídeos. Esse réu estava excluindo esses vídeos. Você sabe que após a morte de Alex Xavier, Derrick estava se reunindo com as autoridades, deu um depoimento para as autoridades, estava cooperando com as autoridades. E a resposta desse réu a isso foi dizer a ele que não deveria fazer isso. As palavras e as ações dessa ré mostram sua culpa. Ou mentiras sobre o chuveiro estabelecem sua culpa. Após conversar com vocês, falarei agora sobre a lei, que é a parte mais emocionante. Tentei ser engraçado, mas ninguém riu. A primeira acusação é homicídio doloso em primeiro grau. Ela tem dois elementos. O réu causou a morte de Alex e o réu causou a morte de Alex com a intenção de matar. Quero falar sobre intenção de matar. A intenção de matar inclui a ideia de que as ações do réu quase certamente causariam o resultado. Vocês viram a surra brutal que Xavier sofreu nas mãos deste réu. Vocês viram a administração de drogas e a quantidade de drogas no sistema dele. Só resta concluir que esses fatores juntos mostram que era quase certo tirar a vida de Xavier. É difícil imaginar um cuidador, alguém que assume um papel semelhante ao de um dos pais, tirando a vida de uma criança. Por isso, vocês podem considerar delitos menores incluídos. Vocês têm a capacidade de considerar se as ações do réu foram intencionais ou totalmente imprudentes. Não se enganem, a posição do Estado é que essa morte foi intencional. A surra brutal, combinada com a administração de uma droga nesse nível, tornaram praticamente certo que Alexander iria morrer. Acusação 2, negligência infantil. Um dos elementos é que haja uma pessoa responsável pelo bem-estar de uma criança. A namorada de um dos pais é responsável pelo bem-estar da criança, pois o pai a utiliza como cuidadora dos filhos. Vocês precisam encontrar 3 atos de negligência infantil durante esse período. E vocês nem precisam concordar sobre quais foram esses 3 atos, desde que todos concordem que houve 3 atos de negligência. A negligência nos cuidados médicos, a negligência educacional, a negligência nutricional, neste caso, negligência de supervisão, e existem várias formas de cada uma delas. Tudo o que o júri precisa é identificar 3, ou concordar que houve 3, sem precisar concordar sobre quais são esses 3. Vocês devem concordar sobre qual ato levou à morte. Para isso, a ré tinha a responsabilidade de cuidar de Alex depois de dar a ele aquela droga, e ela falhou nessa responsabilidade. Já falei sobre isso. Terceira acusação, atos repetidos resultando em morte. Vocês devem encontrar 3 atos, sem precisar concordar em todos. O testemunho do Major lhe dá 3. O testemunho de Brantley lhe dá 3. O corpo de Xavier lhe dá mais de 3. A partir disso, é fácil encontrar 3 atos de abuso infantil que este réu infligiu a Alexander. O primeiro elemento de cada um desses atos é: o réu causou lesão corporal. Lesão corporal inclui dor física,
lesão ou comprometimento da condição física. Tudo o que Xavier precisava ter era dor ou comprometimento de sua condição devido aos atos deste réu. Que o réu agiu intencionalmente. Chutar alguém é um ato intencional. Socar alguém é um ato intencional. Bater em alguém é um ato intencional. E, pelo amor de Deus, estrangular uma criança de 6 anos é um ato intencional. Um desses atos causou a morte de Alex. É aqui que vocês realmente precisam concordar. Vocês precisam concordar sobre o ato que causou a morte dele. O depoimento dos legistas apresenta duas opções distintas. As lesões abdominais que Xavier sofreu foram um fator substancial que levou à sua morte. Foi isso que o Dr. Quinton afirmou em seu depoimento. Ele apontou isso como principal causa em seu relatório. Prejudicar a condição física dele ao administrar uma droga é outra forma de cometer abuso infantil. É um ato intencional. Isso prejudica a condição física dele, e a administração de Xanax causou sua morte. Qualquer uma dessas opções, desde que todos os 12 concordem, é suficiente para considerar e responder a essa pergunta sim. A doutora Andrés disse em seu depoimento que esta ré evita a responsabilidade, que esta ré atribui a culpa a outras pessoas. Você testemunhou isso durante o depoimento da defesa ao longo de 2 dias. Houve algo que a ré disse 2 vezes durante seu depoimento, com o qual todos vocês devem concordar. Esta ré disse a vocês 2 vezes que Alex foi assassinado. Alex foi assassinado. Alex foi assassinado por esta ré. Esta ré faz de tudo para evitar a responsabilidade pessoal. Dê a ela uma lição de responsabilidade pessoal e considere-a culpada.